Sem dúvida. E, inclusive, a CPI chegou a ser interrompida. Os senadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao Tarcísio Meira, assim que a morte dele, por causa da Covid, foi informada aos parlamentares. E aí, depois dessa interrupção, não teve depoimento direito também, né, João? Boa tarde para você. Oi, João. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, foi uma confusão, né, essa questão da CPI. A gente teve a sessão suspensa por pelo menos 2 vezes, né, ao longo do dia de hoje. E é uma sessão que, ao que tudo indica, a gente está avaliando aqui, Aninha, contrariando o que você disse, aparentemente não vai voltar não, viu? Ah, é? A expectativa é de que seja encerrada a sessão de hoje e que Ricardo Barros seja convocado em uma nova oportunidade. É isso, claro, isso aí, que ele volte numa outra data, porque hoje acabou o clima, né? É, exatamente. Hoje não tem mais clima, essa é a grande questão. Está sendo debatido ainda entre Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e também o Renan Calheiros, em uma sala separada aqui da CPI, mas a tendência é de que a gente não tenha mais depoimento por hoje, porque ao longo dos primeiros 30 minutos a gente teve já diversos bate-bocas aí com relação a diversos temas e a sessão foi suspensa por quase 20 minutos logo no início ali da comissão para que fosse providenciado um trecho de um depoimento do deputado Luiz Miranda em que ele narrou que o presidente Jair Bolsonaro teria dito que, abre aspas, isso era coisa de fulano, ou seja, Ricardo Barros, quando teria sido informado sobre supostas irregularidades no contrato da Covaxin. Isso tudo porque Barros afirmou que a CPI causou danos à imagem dele, também porque o relator Renan Calheiros tentou diversas vezes questioná-lo, mostrando um trecho do depoimento de Luiz Miranda. Logo no início, Barros disse que é correto o presidente Jair Bolsonaro não responder às acusações do deputado federal, até mesmo porque houve quebra de confiança entre o parlamentar e o chefe do executivo. Antes do depoimento, hoje, a CPI aprovou, então, a publicidade de contrato da Covaxin. O Ministério da Saúde havia decretado o documento como sigiloso. Bom, agora há pouco, então, como a gente falou, a sessão foi suspensa, depois de mais uma confusão. Ricardo Barros fez um pronunciamento à imprensa. Ele disse que está à disposição para responder todas as perguntas, mas que mentiras não serão toleradas. Ele disse que criou-se uma versão falsa e que o presidente teria o acusado de alguma coisa, algum crime, e que isso, de fato, não aconteceu. Então, diante disso, a sessão continua suspensa, por enquanto está sendo debatido entre o presidente Omar Aziz e os outros que tomam conta dessa CPI, se a sessão será retomada ou não. Mas nos bastidores, realmente, como a gente falou, não há clima, a tendência é de que Ricardo Barros seja convocado em uma nova oportunidade. Lembrando que parlamentares normalmente não podem ser convocados, então ele deve ser convidado mais uma vez a prestar depoimento aqui à CPI, e aí, nesse caso do convite, ele não é obrigado a falar a verdade, não é obrigado a comparecer e também não pode sair preso aqui da comissão parlamentar. Isso que eu ia falar, Obrigado ele aparece se quiser, não obrigado a nada. Obrigado a nada. Agora, só para registrar aqui, ainda falando da Câmara, ô João, ontem foi votada parte lá da reforma eleitoral, né? Aquele discutível distritão acabou ficando para trás, foi rejeitado na votação, né? Só que a coligação volta, né? A coligação, de acordo com a votação de ontem, deve voltar no futuro. É claro que há um trâmite ainda a ser seguido. Tem mais uma votação, depois vai para o Senado e aí por diante. Mas o distritão foi preterido e a coligação foi chancelada na votação de ontem, não é, João? É isso, viu, Joel? Essa votação que a gente, inclusive, está tratando aqui na capital do país como uma espécie de cavalo de pau do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, porque na reunião que teve essa semana, a reunião de líderes, ficou combinado que essa matéria seria votada na semana que vem. Mas, contrariando todas essas questões, Arthur Lira bateu no peito, colocou a matéria na mesa e decidiu, então, de fato, analisar no plenário ontem. Com isso, esse texto foi aprovado, texto base, foram cerca de 339 votos, para ser mais específico, contra 123, e aí foi aprovado o texto base da reforma eleitoral, ressalvados 3 destaques. O primeiro deles tratava sobre o não segundo turno, ou não existir mais segundo turno na eleição, destaque esse que foi derrubado, portanto fica mantido o segundo turno como é feito hoje na eleição de presidente, governador e também de prefeitos. O outro destaque tratava sobre a questão de caráter nacional dos partidos, permitindo que fossem colocados partidos regionais. Esse destaque também foi derrubado, não será possível, ou seja, fica mantido, como diz a Constituição, o caráter nacional dos partidos políticos. E aí, por último, foi feito um ajuste de redação no texto, que era a alteração da data de posse dos governadores, não sendo mais em 1º de janeiro, passando para 6 de janeiro, sendo somente o presidente, então, que vai tomar posse no dia 1º
de janeiro. Então, agora, a expectativa é de que seja votado o segundo turno, mas para que isso seja feito hoje é preciso votar uma quebra de interstício, que é aquela espécie de prazo entre uma sessão e outra para análise de uma matéria importante. Mas agora a Câmara segue votando outros temas, a tendência é de que isso entre na pauta, se de fato for entrar, somente no início da noite de hoje, mas conversando com alguns líderes aqui, expectativa é de que fique mesmo para a semana que vem. E aí a palavra que eu ia usar, e foi o Daniel Batista que estava nos ouvindo e disse assim, tenho certeza que você queria falar nitroglicerina pura. E era isso mesmo. Que Brasília é isso, especialmente sessão da CPI, acabou explodindo hoje. É isso aí. João, muito obrigado. Valeu, viu? João. Abração para você, meu irmãozinho. Um abração, pessoal. Tamo junto. Tamo junto Vamos sempre, nessa. é nóis.